Detonou aliados e descartou romance, isso mesmo. Diogo desmente. Vou te contar sobre essa história. Atitude choca, gente, isso mesmo. Vinícius causou muito na web com atitude após voltar para a festa da Renata. E também estrategista. Ele, Guilherme, é um grande estrategista e eu vou te contar sobre isso. Favoritas ao prêmio. Gente, será que este grupo, G3, é o favorito ao grande prêmio? Bom, vamos falar disso e muito mais. Inclusive sobre um possível cancelamento. Isso mesmo que está tendo a respeito de assinantes do Globoplay, após a eliminação de Aline. Vou te contar isso e vambora, muita coisa aqui pra gente falar. Não esquece, deixa o seu like, deixa o seu joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, tá bom? Não esquece também, vai lá nas nossas redes sociais, segue a gente por lá, é @filhoscanal. E vambora, tá? Também se quiser mandar aqui mensagem pra gente através da nossa Live Pix, o link tá aí, tá bom, gente? Quiser ajudar o nosso canal, fique à vontade. Vambora, porque quero falar, antes de mais nada, sobre o que aconteceu antes da festa da Renata, tá? Bem antes. Gente, esse grupo aí que vocês estão vendo, esses meninos, estavam conversando sobre pessoas que ainda não foram para o paredão. Sobre pessoas que nunca enfrentaram o paredão da vida e estão passando ilesos pelo programa. Diego, Guilherme, Vinícius estavam conversando sobre essa situação. Afinal, eles já foram para o paredão, muitos já foram, mas tem pessoas que ainda não foram. E aí Diego começou a falar, começou a fazer essa análise. A essa altura do campeonato tem gente que não tem ido para o paredão. E aí eles começaram a contar o tanto, né, que eles foram para o paredão ali. O Diego contou ali, disse que o Vini foi uma vez, o Guilherme foi uma, a Delma nenhuma, o Diego, ele no caso, 3, a Daniela, irmã dele, 3, a Vilma, 3, a Vitória 3 vezes pro paredão e os gêmeos nenhuma vez, tá? E é isso, enquanto a Renata e a Eva também, uma vez também, né, foram pro paredão. E aí, gente, essa situação preocupa porque tem gente que tá chegando longe, né? E eu vou te contar aqui porque a Delma, ok, que a Delma tem até pessoas que querem votar na Delma, a líder, a Eva, entre outros ali, mas os gêmeos estão passando ilesos completamente. Eu acho muito difícil alguém pensar em votar nos gêmeos, pelo menos agora. Bom, eu não tô vendo nenhum movimento para que eles sejam votados ali, tá? E aí, nessa conversa que teve ali, o Guilherme até falou, só que não tem nenhum paredão, só quem não tem nenhum paredão são os gêmeos e a Delma, né? Aí eu digo, caraca, essa altura do campeonato, gente, que eu não sei o quê. Aí o Guilherme, é um fator ser querido demais. Por exemplo, o João Pedro, todo mundo gosta muito dele. Del sempre foi muito querida, até certo ponto. Agora, talvez, está mais perto do que nunca de ir. E aí o Diego, ela tem bastante chances de ir. E é verdade, a Delma, ela tem muitas chances de estar no paredão no próximo, inclusive, que a líder, se a líder Renata ganhar mais uma prova, né? Se Renata ganhar mais uma prova, joga a Delma. Mas a questão, gente, por que os gêmeos até agora não foram para o paredão? E, inclusive, nem sequer mencionam em colocá-los no paredão. Não. Eles são os últimos da lista. Porque são meninos? Porque são... Eu queria entender. São muito queridos, engraçadinhos? Bom, só seja uma coisa, eles podem ser finalistas, inclusive. E a Aline, vou falar da Aline agora, porque a Aline no MesaCast ali falou sobre algumas coisas, inclusive sobre o Quarto Fantástico, sobre o grupo, né? Melhor dizendo, o Grupo Fantástico. E ela disse que este Grupo Fantástico vai se perder com a Renata e a Eva. Ela fez uma análise ali, começou a falar sobre que o Fantástico está comprando o roteiro da Renata e da Eva. E que eles vão acabar fazendo o jogo dela. Só que elas falam mal deles. E ainda vão usá-los como peças de tabuleiro. E aí essa fala foi da Aline, a seguinte: tô muito surpresa com esse posicionamento, mas não fazia ideia de que eu tinha razão sobre o que acontece ali no Grupo Fantástico, né? E aí ela falou sobre o jogo dela, o jogo que ela teve no programa. A minha postura no jogo sempre foi no sentido de movimentar a casa, sim, mas fazer isso de uma maneira honesta, de que era criando meus embates, falando aquilo que eu pensava e discordava, expondo minha opinião e não me escondendo. Agora eu tô vendo que eles fazem exatamente tudo aquilo que eles me acusavam, e eu não estava fazendo. Bom,
Gente, vamos falar a verdade. A Aline, ela tem uma razão aqui quando ela diz que a Renata, a Eva, estão sim usando os gêmeos ali no jogo. Vamos lembrar que a Renata, quando voltou para casa, disse, né, que ela só estaria jogando com os gêmeos, ali com o pessoal do quarto, por conta de somar votos. Então, nesse sentido, a Aline tá certa, né? Inclusive, eles têm diversos atritos, né, muito conflitos entre eles ali. João, os gêmeos, já falaram tão mal de Renata e de Eva. Eu sei que essa aliança tem um futuro, tá? Tem um fim bem próximo. Vamos aguardar. E eu quero falar sobre a Aline ainda, porque ela detonou os aliados dela e também descartou o romance com o Diogo. Completamente não tem possibilidade nenhuma de ter romance com o Diogo. Ela falou que, além disso, está decepcionada também com o Quarto Anos 50, tá? O grupo que ela pertencia. Falou que não imaginava que eles falassem mal dela pelas costas dela. Ela ficou decepcionada. Eu tô decepcionadíssima com os anos 50 e não vou mentir para vocês, porque eu acabei descobrindo que os próprios aliados que eu tinha dentro da casa falavam de mim pelas costas. E aí ela continua, né? E era algo que eu não fazia. Tenho certeza que isso só fortalece as meninas, Eva e Renata, porque elas estão jogando muito. Então aí ela, né, confirma. Reconhece que as duas estão jogando, e aí ela continua. Dali, eu só salvo o Vinícius, a Vitória, só. O Diego eu já vi algumas cenas. A Dani é uma pessoa que eu gosto muito, mas ela é muito pelo Diego, e não tem como ser diferente. Eu já percebi que ela concorda com algumas falas dele sobre minhas posturas. E aí ela também criticou o Guilherme. E o Gui, querendo ou não, está começando a sabonetar pro lado da Renata. Eu não sei o que está acontecendo. Estão tão desestruturados com a minha saída que elas vão aproveitar cada vez mais disso. Foi o que a Aline disse, tá, gente? E aí, meu povo? O que vocês estão achando dessa decepção da Aline com o próprio quarto? Tem razão para ser? É aquilo, né? É. E aí, ela falou também sobre o Diogo, que ela não quer nada com o Diogo, tá? Ela também tinha falado sobre a Vilma, que ela ficou muito triste ali com a Vilma, muito decepcionada, muito... Eu vi muitos vídeos que me deixaram muito tristes, principalmente comentários que me invalidaram como mulher e como pessoa, e acho que são falas muito pesadas e que me incomodaram absurdamente. E aí, gente, ela vê no final de tudo que não tem nenhuma possibilidade de ter nada com o Diogo, não somente por causa da Vilma, mas também por conta de alguns vídeos, de algumas situações que ela viu do Diogo aqui fora, e aí ela fala que, diante de tudo que foi visto, e até essa relação de nora e sogra, eu não vejo muitas alternativas para um relacionamento. Mas a amizade e a vivência que tivemos lá é o que importa, é o que fica. Eu já esperava que isso realmente não fosse dar sequência aqui fora, tá, gente? Porque realmente eu acho que não ia dar certo. Não ia dar certo. Aline e Diogo, eu não via futuro, não. Tá? E aí? A Aline tá certa de ter esse posicionamento? Comenta pra gente. E aí, falando do Diogo ainda, ele desmentiu, ele apareceu nas redes sociais ontem, botou a cara a tapa e falou, que isso? O que estão falando? Não, não é nada disso não. Aí resolveu desmentir tudo, gente. Não tem, meu povo, aquele vídeo que ele publicou no dia, na noite da eliminação da Aline, um vídeo que ele estava, né, ali com uma taça e levantou essa taça, levou a taça até a boca, e foi exatamente na noite que a Aline foi eliminada ali, né, no mesmo momento e tal. E aí todo mundo começou a dizer que ele estava comemorando a eliminação da Aline. Então, ele desmentiu tudo, tá? Falou que nada disso. Desmentiu a internet, desmentiu as pessoas. E nós vamos ver o vídeo do Diogo. Bora lá. Oi, pessoal. Bom dia. Ontem eu fui dormir super tarde. Não consegui acordar cedo hoje. De jeito nenhum. Mas pelo menos eu descansei. Eu estou recebendo aqui muitas mensagens. Vi que fizeram também publicações completamente fora de contexto, falando sobre a saída da Aline. Estão dizendo que eu estava brindando a saída da Aline. Ontem eu fui em um evento, depois me convidei para jantar. Fui num restaurante que eu adoro ir na madrugada, pedi um suco que eu também adoro, que é um suco de melancia com gengibre. E eu estava feliz de estar bebendo meu suco. E as pessoas estão dizendo que eu estava brindando a saída da Aline. Eu não estava brindando a saída da Aline. Eu torço para que a Aline tenha muito sucesso na vida dela. Eu tenho muito respeito pela Aline. Então, gente, não inventem histórias. Não coloquem palavras na minha boca. Palavras que eu não disse. Fiquem bem. Boas vibrações para todo mundo. Oi, pessoal. Bom dia. É isso. Comenta pra gente. Mas assim, vamos combinar, né, Diogo? Tá certo.
foi muito bom mesmo ele ter vindo a falar, né, isso aí para o povo entender que não foi nada daquilo, para não haver esse mal entendido, né, gente? Senão as pessoas iam continuar dizendo que ele estava ali comemorando. E também, se ele estivesse comemorando, muitos iam dizer, qual o problema, né? Afinal, ele estava comemorando a saída de uma pessoa que era rival da mãe dele, do grupo que ele era e tal. Só que ele resolveu aparecer para desmentir, para não ficar essa situação, porque muitos também criticaram ele, né? Muitos criticaram ele. Só que a situação toda é que, poxa, pra que ele foi também, né, aparecer aí? Postar naquele momento que ele não estava sendo eliminada. E acabou. A TV também ligada. Tava a TV ligada lá no restaurante, ou seja, deu a entender que tudo realmente foi dessa forma, né? Que ele estava comemorando a eliminação da Aline. Mas é isso, meu povo. Comenta pra gente. E acabou, né, incendiando a internet. Como é que o povo ia imaginar outra coisa? Não tinha como, né? Bom, agora eu quero falar sobre Vinícius causando na web com a sua volta ali do desafio, que ele foi barrado, né, de ir para a festa da Renata, teve que cumprir um desafio, mas quando ele retornou para a festa, ele teve uma atitude ali que deixou a internet bem chocada, bem assim, né, um pouquinho alarmada. E aí, o que acontece, gente? Deixa eu só falar aqui rapidinho, porque ele cumpriu esse desafio em 2 horas, tá? Ele teve que procurar ali entre 250 mil tiras de papel, 33 tiras que pertenciam à foto da Renata. Eu, sinceramente, vou falar, eu não teria cumprido esse desafio. Eu teria desistido, ficado ali quieta, esperando acabar meu tempo para me poder ir embora, tá? Mas ele, mais uma vez, conseguiu cumprir o desafio, mostrou que é fera, mostrou que é bom nessa coisa aí desses desafios aí. O cara é muito bom. Comer, né? Porque tava na China. Pois é. Gente, é muito. Vamos só falar aqui, o Vinícius é muito bom nessa questão de desafio ali. Já é o segundo, se eu não me engano, que ele consegue completar, sabe? E em pouco tempo. E aí ele voltou pra festa, foi lá comer, também não ia ficar lá né? Pô, a festa rolando lá cheia de comida gostosa. E ele também, né? Também tem isso, né? Tem que pensar por esse lado também. E aí ele foi pra festa, chegando na festa, inclusive antes de chegar na festa, ele já tinha dito lá durante o desafio que ele queria uma música de retorno pra ele, tá? Ele queria ouvir a Glória Groove e a Isa, assim que ele chegasse na festa. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele voltou ali, em grande estilo, ao som de A Queda, da Glória Groove. E nisso que ele volta, ele é abraçado pelo pessoal e tal. Inclusive a internet gostou muito da volta do Vinícius. A Renata parabenizou ele. E aí ela falou, parabéns por ter conseguido rápido. Como era o desafio? E aí ele falou, pô, eram 250 mil tirinhas de papel para montar 33 com aquela foto ali. Tinha um quadro desse tamanho aqui e tal. E aí a Vilma também abraçou ele, o pessoal abraçou ele, o Mike deu alguns conselhos pra ele, porque agora ele tá sozinho no jogo sem a Aline e tal. A atitude do Mike também foi muito bem vista pelo público aqui de fora, tá? E aí, gente, nessa que ele vai comer. Quando ele vai comer ali, né, a comida da festa da Renata, ele faz uma oração. Isso mesmo. Ele faz um pedido ali pra Deus. Olha só o que ele diz. Pega um prato, monta o prato e diz, livrai-me de todo mal, Senhor. Amém. Livrai-me de todo mal. Bom, e aí? A internet falou muito sobre, tá? Pois é. Agora deixa eu te contar que o Guilherme... Falar desse homem, gente. Senhor Guilherme. Guilherme tá que tá no jogo, né? Quero falar que o Guilherme conversou muito com o Vinícius ali na festa, deu alguns conselhos, inclusive falou que não precisa ser o campeão do BBB para vencer, tá? Enquanto o povo tava curtindo a festa, Vinícius desabafando com o Guilherme e tal, durante esse papo, muita emoção rolando ali, não sei o quê, Vinícius relembrando algumas coisas e não sei o quê. E aí, gente, teve uma hora ali que eles conversando, o Guilherme falou o seguinte, né? Estavam falando sobre o jogo e tal. Aí o Guilherme, já tive na minha cabeça, não sei de nada, mas não tenho uma grande possibilidade, não tenho, olha só o que ele diz, não tenho uma grande possibilidade de ganhar o programa. Se eu conseguisse controlar minhas emoções para ser um grande jogador aqui dentro, talvez eu vencesse esse programa. Mas deixei minha emoção passar por cima de querer ser o melhor jogador do programa. Aí o Vinícius, Gui, mas não é nem dizer que é pretensão, diz Vinícius. Claro que a gente tem que dar nosso melhor, mas sempre neguei esse título de ser um bom jogador. Eu não sou um bom jogador, porque não sei jogar isso aqui. É minha primeira vez no BBB. Eu sabia do BBB estando em casa, vendo pela TV, as pessoas sempre me apontaram como se eu fosse um jogador, como se eu tivesse a cara do programa. O BBB não tem cara. Eu transformei o programa na minha cara, porque eu queria estar aqui. Ele faz parte de mim, como hoje eu faço parte dele. E aí rolou essa conversa ali, né? E o Guilherme falou sobre essa questão aí, né, do BBB, de ser o vencedor e tal, não precisa ser o campeão do BBB para vencer. Isso a gente sabe, né, gente, realmente, né, porque muitos que não ganharam o programa, ou
algum reality, realmente fizeram muito sucesso aqui fora, né? Muito até mais do que os próprios campeões. Gil. Oi? O Gil. Gil do Vigor é um deles, né? E assim vai. E aí? Daqui a pouco, inclusive... Brasil. Ah, é, boa. Brasil do Brasil. Dona Bia, Bia do Brás. Ela é outra também, né? Poxa. E aí eu quero falar sobre as meninas ali que foram dormir cedo. Delma e Daniele. Daniele já é de praxe. Toda festa ela dorme cedo. Ela nunca fica na festa ali até o final. Às vezes sai bem antes, até logo no início. E dessa vez ela fez a mesma coisa e a Delma foi junto. Delma foi junto. Delma embarcou junto ali e foi dormir. Junto com a Daniele, tá? Não ficou muito tempo ali na festa da Renata, não. Agora eu quero falar sobre o Guilherme, gente. O Guilherme é um grande estrategista. O Guilherme tem se mostrado um jogador que, pelo menos dentro da casa, ele tá fazendo algumas movimentações que ele tá conseguindo, né, passar longe de ser alvo de algumas pessoas ali da casa. Tá conseguindo passar longe de ser alvo de algumas pessoas da casa. Ele conversou com quer dizer, parabenizou a Renata, falou que a festa estava linda, deu um abraço nela, tal. Conversou muito com o João Pedro durante a festa. Inclusive, o João Pedro disse que o Guilherme não é alvo dele. Muito pelo contrário, tá lá pro final. E aí, conversa vai, conversa vem. O Guilherme falou: você também não sabe, mas no quarto a gente também diz, não voto. A gente até pensa, vamos botar quem? Vamos botar quem não foi. Mas só que quando chega o seu nome, eu penso, independente de não ter ido, eu não consigo votar. Então é essa fala que o Guilherme tem ali para o João Pedro. Antes disso, o João Pedro tinha dito que o Vinícius e Guilherme, ele não vota agora. Aí nisso vem o Guilherme e fala, nós também não votamos em você. Quando a gente fala o seu nome lá, eu penso, poxa, eu não voto no João Pedro agora, eu não voto neles agora. E aí, gente, nesse vai e vem, nesse movimento aí, a gente tá vendo que o Guilherme tá jogando. Ele tá movimentando, ele tá mantendo ele fora ali do alvo dos participantes, tá? E aí o João Pedro, eu não tenho nada contra você. Meu irmão tem uma coisa com você, tudo bem, mas eu não tenho nada com você. E aí o Guilherme. E mesmo assim eu ainda gosto pra caramba dele. Como é difícil chegar nesse momento. Pô, é fogo, né? Pra mim tá bem complicado. Eu sempre me achei um cara tão bem posicionado aqui dentro do jogo e agora eu preciso continuar um cara bem posicionado. Mas eu não queria me posicionar contra as pessoas que estão do outro lado. Mas eu sei que é preciso. Se eu permanecer no jogo, é isso. Mas tem que ser coerente. É o que ele diz, tá? Estão gostando do jogo do Guilherme? Fala pra gente, opina aqui. Você tá gostando do jogo do Guilherme? Bom, João Pedro questionou o Guilherme ainda nessa conversa sobre a jogada da Delma, tá? Ele falou que... O Guilherme até falou ali algo sobre a Delma, que ele chama a atenção da Delma muito, o tempo todo, assim como ele chamava a atenção da Aline, como ele chamou já a atenção do Vinícius, e ele sempre tá chamando a atenção da Delma para algumas coisas no jogo. Aí o João Pedro perguntou para ele se ele achou certo ou errado a Joselma ter salvado a Eva ou o Mike ali, né? Não ter salvado o Mike, ter salvado a Eva. O Guilherme falou, quando ela disse que foi pelo coração, eu falei, Del, beleza, o coração, mas eu acho que... Aí o João Pedro, não foi pelo coração, diz o João Pedro. Aí o Guilherme, eu até disse na sala, achava que a senhora estava indo por questão de estratégia. O que eu pensei? Quem Vini queria indicar? Ela não queria tirar a indicação de algum que era a prioridade dela. Acho que ela foi nessa. E aí o João Pedro, mas o Vini indicava a Eva do mesmo jeito. E aí o Guilherme, só que se fosse eu, quem era a pessoa que estava com o maior embate? O Mike. O Mike votava nela. E aí foi isso que eles falaram, tá? Agora eu quero falar sobre outra situação, mudando aqui rapidinho. Gente, sobre o cancelamento em massa do Globoplay. Tá acontecendo uma situação, quer dizer, não foi ainda confirmada, mas alguns perfis, algumas páginas estão publicando uma informação, tá? De que está havendo um cancelamento em massa referente ao Globoplay, após a eliminação da Aline. E que 84 mil assinantes abandonaram o Globoplay depois do resultado daquele paredão, tá? E isso está sendo um prejuízo para a emissora, para a Dona Globo. É muita gente. Eu não acredito. Eu também não. 84 mil assinantes abandonaram? Hein? Será? Não conseguiu verificar a fonte. A gente procurou na internet, para ver se achava uma fonte segura, né? Para ver se achava alguém falando sobre isso, alguma... Mas nada. O que está sendo repassado e compartilhado são perfis, algumas páginas, mas nenhum site assim seguro, de verdade, nenhuma fonte confiável, tá? Então assim, eu vou ficar naquela, não tô acreditando não. Vamos ver, quando sair a fonte segura aí a gente vai falar aqui para vocês novamente, tá?
Agora eu quero falar sobre possíveis finalistas de acordo com a pesquisa do Na Telinha. Nós temos Eva, nós temos Renato e nós temos Dona Vilma, sendo apontadas como possíveis finalistas como favoritas a esse programa. E aí, você concorda? Quero até ler aqui para vocês do portal Na Telinha, tá? Que fala aqui, ó. Aline tomba e chances de Renata, Eva, Vitória e Vilma crescem, aponta termômetro na telinha. O BBB se aproxima da reta final com a eliminação de 12 dos 24 participantes, principalmente agora com o início da fase turbo. Com a recente saída de Aline, os holofotes se voltam para os nomes que seguem em evidência na casa mais vigiada do Brasil. As bailarinas Renata e Eva conquistam novos fãs a cada dia e têm sido vistas como novas favoritas. Ao mesmo tempo, em razão da torcida dedicada, Vitória também é colocada entre as finalistas. Outro ponto alto é Guilherme, que tem se destacado diante de muitas situações. Diego agrada boa parte do sofá, apesar das contradições. Já Vilma vem se apresentando melhor desde a eliminação de Diogo, desde a estreia em 13 de janeiro e até a grande final, marcada para o dia 22, o Na Telinha vem medindo a preferência dos telespectadores pelos participantes. E aí eles estão falando que, né, sobre o termômetro e tal, que o povo está indo lá votar e tal, e tá dando esse resultado aí, tá, gente? Então, nós temos aí Renata, Eva, Vitória também, Diego, Guilherme, estão sendo Vilma, tá? Estão entre esse povo aí pra final. Eu também aposto que tá nesse grupo aí. Eu aposto que tá nesse grupo aí. O grande vencedor vai sair entre eles aí. Gêmeos não, Mike não, Daniele não. Então, deixo aí as três. Delma não. Então fica aí o G3, né? Que é Renata, Eva e a Vilma. Guilherme, Vitória. Vini não tá fora. Vini não foi, pelo menos nessa pesquisa aqui do Na Telinha, não foi apontado como um favorito, tá? Eu acredito que o Vini não consegue chegar. Mas por conta do jogo dele ali com as meninas, né? Eva e Renata. Eu acredito que ele não consegue chegar muito longe, não. Mas vamos ver. E é isso. Diego tá sendo apontado também como um, né? Vamos ver, né? Mais pra frente a gente vai ter mais informações sobre isso. E é isso, meu povo. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like. Seu joinha é muito importante, tá? E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Filhos Canal.